Estamos aqui de novo com o nosso amado Suas Conversa. Com certeza seu programa preferido de entrevistas. Sabe aqueles termos de privacidade que a maioria de nós nem lê e já vai assinando quando a gente baixa um aplicativo ou entra no site? Aquele monte de informação chata que é por isso que a gente não lê? Então, de maneira bem superficial, esses termos em sua maioria servem para que nós estejamos cientes sobre o uso dos nossos dados pelas empresas responsáveis, pelo aplicativo ou pelo site que estamos acessando. A proteção de dados, no entanto, é um conceito bem maior. E para falar sobre esse assunto, convidamos o atual diretor da Diretoria da Gestão da Informação e LGPD da Secretaria de Desenvolvimento Social, Dimas Oliveira. Prazer. Dimas possui graduação em História, Gestão Pública e Pedagogia. Pós-graduado em Literatura e Mídias e já foi membro do Conselho de Educação do Distrito Federal e membro suplente do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Possui experiência na área de normas e compliance, bem como na área de planejamento. Bem-vindo, Dimas, é um prazer você estar conosco. Muitíssimo obrigado. Que foi muito difícil você estar aqui, sua agenda é apertada, a gente te arrastou e não teve jeito. A gente puxou você para o estúdio e trancou a porta. Aí vai ter que falar, né? Foi quase isso, né? Quase isso. Vai ter que falar agora com a gente. Dimas, nos fale um pouco sobre o que é a LGPD e seu panorama atual. Bom, a LGPD, né, é a sigla aí para a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula o tratamento de dados pessoais de pessoas naturais, físicas, dentro e fora do país. Ela visa proteger os direitos fundamentais, como a liberdade, a privacidade, o livre desenvolvimento e a personalidade do cidadão, né, que é o titular desse dado, o dono desse dado. A lei visa a proteção desses dados, ou seja, ela tenta assegurar que as pessoas possam confiar que sua organização vai usar seus dados de forma apropriada e responsável. A gente tem um histórico bastante extenso, não é novidade o conceito de proteção de dados, ele já vem sido amplamente discutido no mundo e a gente tem um histórico de legislação que comprova isso, como é o caso da Diretiva 95/46 da União Europeia, que contém aí o primeiro regulamento sobre proteção de dados do bloco europeu, trazendo o conceito de proteção de dados mais próximo para os dias atuais. Ou seja, como você falou, começou lá fora, é mundial, ou seja, era um problema mundial. Era um problema mundial. O texto da nossa LGPD ele foi elaborado em conjunto pelo governo, sociedade civil e o setor empresarial, e ele tem como base o Regulamento Geral da Proteção de Dados da União Europeia, que entrou em vigor em 2018, substituindo essa Diretiva 95/46. E uma das primeiras consequências dessa regulação lá na União Europeia foi obrigar empresas como o Google e o Facebook a mudar a forma como coletavam e tratavam os dados dos usuários. E olha que obrigar essas duas empresas é difícil, hein? Fazer alguma coisa. E então a legislação da União Europeia inspirou outros países a procurarem regulamentar a proteção dos dados, incluindo o Brasil. E no Brasil a gente também tem, em outras legislações, um amplo histórico de proteção de dados, né? O próprio artigo 5º da Constituição Federal traz questões invioláveis como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que implementa aí a defesa das informações pessoais em uma seção específica. A gente vai ter a Lei Federal 9296 de 96, que acrescenta aí que é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações e dos dados das comunicações telefônicas, né, dos cidadãos. A gente tem o Marco Civil da Internet em 2013, que trouxe para o judiciário um melhor entendimento sobre a internet, e o Marco Civil também introduziu conceitos como neutralidade de rede, liberdade de expressão. E a gente teve o Decreto 7.962 de 2013, que acrescentou novamente no Código de Defesa do Consumidor conceitos como autodeterminação, privacidade, confidencialidade, segurança das informações de dados pessoais prestados ou coletados. E, finalmente, em 2018, a gente teve aprovada aí a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei 13.709, que entrou em vigor em 2020. Que trabalheira, hein?
Mas é um histórico que nos comprova que a proteção de dados foi um tema amplamente discutido e debatido até se chegar numa legislação que contemple empresas e cidadão a trabalharem de forma segura. E vendo esse histórico, a gente viu que foi realmente dada importância ao tema. Sim. Né? E Dimas, qual é a diferença de dado pessoal sensível e anonimizado? Bom, a lei traz 3 tipos de dados, né? 3 categorias de dados. Dado pessoal é aquela informação relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. Tudo é dado pessoal. É o seu nome, o seu CPF, sua identidade, seu e-mail, seu telefone. Só que existem dados pessoais que são considerados sensíveis, dado o nível de identificação ao seu titular. São eles: a sua origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico. Tudo isso são dados sensíveis porque você consegue personalizar e identificar com maior assertividade o titular daquele dado. E a gente tem o dado anonimizado. O que seria o dado anonimizado? Seria o dado relativo a um titular, vamos supor, um dado relativo à minha pessoa que não possa ser identificado. É o caso, por exemplo, quando aparece em alguns cadastros, um CPF só com os 3 números do meio e o resto tudo asterístico. Tudo aquilo é considerado um dado anonimizado, porque só com os 3 números eu não consigo identificar que aquele CPF me pertence. Então, isso é um tratamento. E vem, às vezes, essa informação é o nosso CPF, mas para a gente ver se está certo, né? Um cadastro. Exatamente, para justamente a gente saber que a gente e uma outra pessoa... Não saber. Que talvez esteja se passando por nós, não saber Exatamente. Que aquele CPF ali se refere ao titular do dado. Sim. E quem são os atores da LGPD? Quem é que está envolvido nisso? Bom, a lei traz alguns atores específicos, perdão. A gente tem o titular, que é a pessoa natural a quem se referem os dados, né? No caso, é o dono do dado, o cidadão comum, né? Nós, cidadãos comuns. A gente tem o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, pode ser uma pessoa comum de direito público, uma pessoa comum de direito privado, ou uma empresa ou um organismo público, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, né? E a gente tem o operador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento desse dado. Então, o controlador é responsável e o operador realiza o tratamento. O controlador é responsável pelas decisões desses dados e o operador é quem trata esses dados de acordo com essas decisões tomadas pelo controlador. E a gente tem o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação entre esse controlador, os titulares dos dados, que são os cidadãos, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade nacional criada pela LGPD para ser a autoridade máxima referente ao assunto, ao tema, né, de proteção de dados. Aqui no GDF a gente tem os operadores internos e os operadores externos, né? Quem seriam esses operadores internos? Essa é a pergunta que a gente já viu o conceito, agora a gente quer exemplos. Vamos desenhar para a gente entender. No caso aqui das sedes, o gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social seria o controlador dos dados, né? Ela é a entidade máxima da organização responsável pelas decisões referentes aos dados coletados. O operador seria a área da tecnologia, que no caso seria aqui a Subsecretaria de Governança, Inovação e Educação Permanente. E dentro ainda dessa subsecretaria, a gente tem 2 tipos de operadores, que seriam os operadores internos, que no caso seriam os próprios servidores das sedes que atuam aqui na SUGIP, tratando esses dados, e a gente tem os operadores externos, que seriam empresas contratadas, por exemplo, para desenvolver sistemas que também tratam esses dados, mas que não fazem parte da nossa estrutura organizacional.
E a gente ainda tem o encarregado, né? Como eu já tinha explicado antes, que é aquele canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Aqui no GDF a gente tem o encarregado governamental, que é a pessoa indicada no âmbito do GDF para cuidar, né, para ser esse canal de comunicação do GDF com a ANPD, que é uma instituição do governo federal, só que a gente tem também o encarregado setorial, que seria dentro de cada secretaria de Estado, por exemplo, um encarregado, que seria essa ponte entre nós aqui, secretaria, com o encarregado governamental. E a gente já tem um servidor designado como encarregado setorial aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ou seja, aqui está tudo certo. Aqui está em fase de implementação. Vamos colocar que tá tudo certo. Já tem encarregado, tá tudo certo. E Dimas, qual é a abrangência da LGPD? A lei abrange todas as instituições, organismos, organizações que operam no tratamento de dados realizados no Brasil ou a partir da coleta de dados feitas aqui no Brasil por empresas brasileiras ou estrangeiras. Então, Google, Facebook, WhatsApp, todos eles precisam também, quando coletam dados aqui no Brasil, precisam se adequar à legislação brasileira. A legislação transformou a forma como as instituições privadas coletam, né, esses dados. E a norma também se estende às organizações públicas que precisam se adequar a essa legislação, ou seja, toda organização que coleta, processa, distribui, armazena ou divulga dados e informações de indivíduos, ela vai ter que se adequar à Lei de Proteção de Dados. O que é muito bom. O que é muito bom. Exatamente. A LGPD ela também estabelece algumas regras sobre coleta, armazenamento, tratamento, né, impondo aí mais proteção e penalidades para o seu não cumprimento. Né? A lei traz parâmetros para que esse tratamento ocorra sem infringir a privacidade e a proteção do cidadão, que é o titular do dado. Isso significa, então, que o governo e as empresas vão ter que criar mecanismos para garantir maior segurança aos dados pessoais. E como todos os atores envolvidos, né? Como que ele pode estar em conformidade com a LGPD? Cada organização é uma organização diferente, né? Então, cada organização ela vai ter que criar um plano de implementação ou um plano de adequação à legislação. Porque depende muito de qual dado ela coleta e de como ela trata esse dado. No caso aqui das sedes, a gente coleta dados, por exemplo, dos cidadãos em situação de vulnerabilidade via diversas plataformas, né? Ou sistema, ou mesmo um formulário de papel. Sim. É uma plataforma de coleta de dados. Então, a gente vai ter que fazer um mapeamento desse tipo de dado, quais são os riscos que o vazamento desses dados e informações pode ocasionar e fazer um plano de contingência desses riscos para mitigar esses riscos e adequar os fluxos processuais e capacitar os servidores para estarem em conformidade com a legislação. Aqui a gente já está em fase de implementação, né? A gente já tem um encarregado setorial e recentemente a gente foi aí... a gente teve uma portaria 52 publicada que cria aí esse grupo de trabalho para dar início de fato a essa implementação. No entanto, alguns conceitos são gerais, né? A própria lei traz fundamentos aí sobre a proteção de dados pessoais, que seriam respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, a autodeterminação informativa, liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião, desenvolvimento econômico e tecnológico e inovação, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Respeitados esses fundamentos, as organizações, então, montam seus planos de adequação para estar em conformidade com a LGPD. Ou seja, muito trabalho aí.
a gente ainda tem um bom trabalho pela frente. E você é o diretor? Então vai trabalhar mais que todo mundo, né? É isso. Dimas, obrigada, tá? Obrigado vocês pela muito oportunidade. Boa. Nossa, a conversa foi maravilhosa, gente. Terminamos aqui, infelizmente, mas a gente ainda arrasta o Dimas mais pra cá, assim, em outras conversas, a gente consegue trazer ele sim, tá bom? Tema muito relevante que a gente conversou aqui, né? Essas informações, elas são fundamentais pra gente. E também informações importantes para quem busca algum atendimento nas sedes. E assim chegamos ao fim de mais um Suas Conversas, só que esse final é diferente, meu povo. Esse é o último programa da temporada. Eu sei que vocês vão sentir muita falta, mas olha, não entrem em desespero. A gente vai voltar e com temas interessantes e relevantes como os que nós falamos até agora nesses episódios. E como sempre, a conversa vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. Obrigada por estarem aqui conosco e esperamos vocês no nosso próximo encontro do Suas Conversas. Até lá!